Olá, boa tarde. Durante a pandemia, cresceu o número de denúncias de violência doméstica no país. No Rio de Janeiro, o aplicativo Maria da Penha Virtual da Justiça Estadual quer facilitar essa comunicação. A proteção da mulher é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Caso das rachadinhas. Supremo Tribunal Federal dá 24 horas para que a Agência Nacional de Inteligência e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República expliquem suposta ajuda à defesa de Flávio Bolsonaro. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia afirmou que a produção de documentos é grave. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determina a criação do grupo de trabalho em processo sobre regime especial de precatórios. E ainda, mesários e candidatos devem ficar atentos aos prazos do calendário eleitoral que terminam hoje. É o último dia para o mesário que faltou à votação de 15 de novembro apresentar a justificativa ao juiz eleitoral. A ministra Carmen Lúcia deu 24 horas para a Agência Nacional de Inteligência e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República explicarem supostos relatórios produzidos para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A decisão foi tomada em ação do partido Rede Sustentabilidade, que pede ao Supremo Tribunal Federal que proíba o presidente Jair Bolsonaro, o Gabinete de Segurança Institucional e a Agência Brasileira de Inteligência de levantarem informações sobre as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro. O suposto esquema de rachadinha teria ocorrido no gabinete de Flávio quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. O partido alega que não há finalidade pública no repasse das informações e pede à Procuradoria-Geral da República que apure a conduta das autoridades envolvidas no caso. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia afirmou que a produção de documentos é grave e que já existe no Supremo Tribunal Federal um entendimento consolidado sobre o uso de órgãos públicos para fins pessoais. Em nota, a ABIN e o GSI informaram que não foram notificados e que vão se manifestar dentro do prazo estipulado pela ministra. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o decreto do Estado do Amazonas que concedeu paridade de 80% da remuneração a servidores públicos de secretarias diferentes. A decisão foi por unanimidade em sessão do plenário virtual. A ação contra o artigo 1º do Decreto do Amazonas, publicado em 1994, foi ajuizada pelo governador do estado. A norma dava direito aos servidores da antiga Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo do Amazonas, atual Secretaria de Planejamento, paridade de 80% dos salários dos servidores da Secretaria da Fazenda. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, já havia concedido medida liminar para suspender a eficácia do artigo e de todos os processos judiciais com base na norma. Agora, ao julgar o mérito da ação, o relator destacou que a Constituição Federal prevê que o Executivo pode dispor sobre aumento de remuneração de servidores, mas somente por meio de projeto de lei que deve ser encaminhado ao Poder Legislativo e não por decreto. Barroso também ressaltou que a Constituição proíbe a vinculação ou a equiparação de remuneração do pessoal do serviço público, voto seguido por todos os ministros da Suprema Corte, e foi fixada a tese de que é inconstitucional a vinculação remuneratória entre servidores públicos. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou a criação de um grupo de trabalho para viabilizar acordo entre partes interessados no processo sobre regime especial de pagamento de precatórios. Essa decisão se deu na ação apresentada pela Frente Nacional de Prefeitos e o Partido Democratas. Eles defendem a imediata instituição da linha de crédito especial prevista em emenda constitucional de 2017. Sustentam que o prazo constitucional para a União aplicar essa linha de crédito terminou em junho de 2018. A Frente Nacional de Prefeitos destaca que a medida não pretende ser a única solução para a totalidade da dívida dos precatórios, mas deve ser utilizada como alternativa para os casos graves de endividamento dos entes federativos, agravados neste ano
em razão da pandemia. Para dar seguimento às tratativas de acordo, o relator, ministro Dias Toffoli, determinou a criação de um grupo técnico de trabalho. O grupo de trabalho será formado por um representante e suplente de cada órgão, a serem indicados no prazo de 48 horas. Os nomes devem ser fornecidos pela Frente Nacional dos Prefeitos, pelo Colégio Nacional de Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, pela Advocacia Geral da União, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Ministério da Economia, Congresso Nacional, Ordem dos Advogados do Brasil e pela Procuradoria-Geral da República. O relator suspendeu o processo sem prejuízo de eventual apreciação dos pedidos de liminar ou da adoção de qualquer outra providência. Para o ministro Dias Toffoli, a ideia é a tentativa de conciliação, um acordo entre os entes públicos. Ele acredita que com o grupo de trabalho é possível avançar sem a necessidade de uma decisão judicial. E hoje tem sessão da primeira e segunda turmas do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes, claro, com Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. E na última sessão de julgamento das turmas, constam ao todo 11 processos que podem ser analisados. Os da primeira turma são todos da relatoria do ministro Marco Aurélio. Em um deles, um subprocurador-geral da República questiona a pena de suspensão por 90 dias, que foi aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que também recomendou a propositura de ação para perda do cargo. O caso envolve a apuração das faltas disciplinares em razão do suposto envolvimento do subprocurador na chamada Operação Anaconda, que investigou um esquema de venda de sentenças, uso de laranjas em imóveis e veículos e também sonegação de impostos. Em outro caso, o município de Barreirinhas, que fica no Maranhão, pede que os benefícios e incentivos fiscais e tributários concedidos pelo Estado integrem um montante a ser repassado ao município. Já a segunda turma volta à pauta o recurso que busca afastar decisão do TRT Mineiro, que condenou a Companhia de Energia de Minas Gerais a pagar verbas rescisórias de terceirizados. Os ministros também podem prosseguir na análise de 2 pedidos do senador Eunício de Oliveira. Em um deles, ele busca o arquivamento integral de um inquérito instaurado contra ele que apura a aprovação de medidas provisórias que beneficiaram o grupo Odebrecht. A defesa alega ausência de elementos mínimos sobre o envolvimento do senador e também descumprimento dos prazos processuais. As sessões começam logo mais às 2 da tarde e você pode acompanhá-las ao vivo pelo YouTube do STF. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, uma rede de inteligência cria ferramentas para acelerar a solução de processos judiciais que envolvem imóveis de programas habitacionais que foram entregues com problemas na estrutura física. Quem já teve problema com o imóvel financiado, que depois de entregue apresenta vícios de construção, sabe o quão desagradável e incômoda é essa situação. Mas os direitos do mutuário, que vê o imóvel apresentar problemas estruturais, alguns deles graves, estão garantidos. A garantia do imóvel é de 5 anos, no que se refere ao vício oculto. A construtora tem a responsabilidade pela solidez e segurança da obra, portanto, tem o dever de reparar o dano. Caso não seja possível a reparação, deverá indenizar o proprietário. Na Bahia, por exemplo, cerca de 4.000 ações tratam de vícios na construção de moradias no âmbito de programas habitacionais do governo federal para a população de baixa renda. O volume dessas ações acabou chamando a atenção da Rede de Inteligência da Primeira Região, que orientou as sessões judiciárias a analisarem prioritariamente a competência da Justiça Federal para analisar o caso. E se trata de processo que deva ser resolvido em varas comuns ou nos juizados especiais. Um passo para desembaraçar os casos e impedir conflitos que possam atrasar ainda mais a análise de cada situação. Os integrantes da rede identificaram que o papel da Caixa Econômica Federal, que figura como parte em quase todos os processos, tem impacto até nos custos para resolver o problema que se repete em vários estados. Os esforços do TRF da Primeira Região
estão concentrados em encontrar soluções, inclusive preventivas e extrajudiciais, para resolver a situação. Essas ações se espalham por toda a primeira região e a rede de inteligência, preocupada com o assunto, elabora e discute uma nota técnica para orientar tanto o tribunal quanto os juízes de primeiro grau a respeito desse assunto. No próximo bloco, vamos falar sobre o aplicativo Maria da Penha Virtual do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os detalhes em instantes. Diferente das constituições liberais do século XIX, que eram freio ao poder do Estado, as constituições atuais dão um passo à frente, prevendo obrigações políticas em relação ao cidadão. Por isso, toda e qualquer mudança na Constituição Federal somente será bem-vinda caso não atinja a cláusula PET elencada no artigo 60, como os direitos e garantias individuais. Ou seja, no âmbito penal, por exemplo, uma mudança na Constituição somente será bem-vinda caso não atinja o princípio da presunção de inocência ou da individualização da pena. Um operador de máquina em São Paulo teve multa por litigância de má-fé reduzida. Ele apresentou versões diferentes para uma cirurgia em uma reclamação trabalhista. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O acidente que levou o operador a ajuizar a reclamação trabalhista ocorreu enquanto ele operava a máquina da empresa. Ele contou que teve a mão presa e 2 dedos foram atingidos, o que resultou na amputação da ponta de um deles. Por causa do acidente, o empregado teve 2 períodos de afastamento pelo INSS e depois foi dispensado. Na ação, o empregado pediu a nulidade da dispensa em razão da estabilidade provisória e, ao citar as cirurgias que havia feito, deu versões diferentes. Na petição inicial, disse que a cirurgia foi no punho, depois que havia sido no joelho. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região condenaram a empresa ao pagamento de indenização, mas negaram o pedido de reintegração e condenaram o empregado ao pagamento de 10% sobre o valor da causa à empresa, por litigância de má-fé. O empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e o caso foi julgado pela terceira turma. O relator, ministro Maurício Godinho Delgado, citou o artigo 81 do CPC e observou que a inconsistência das versões contadas pelo trabalhador não causou dano processual à empresa. Por isso, o ministro reduziu o percentual da multa aplicada para 1,5% do valor atribuído à causa. A decisão foi unânime. A partir de agora, mulheres que moram na capital do Rio de Janeiro têm uma nova forma de denunciar a violência doméstica. É o aplicativo Maria da Penha Virtual, que encaminha os relatos diretamente para o Poder Judiciário. Também pelo computador, o juiz pode estabelecer medidas protetivas de urgência. A tecnologia a favor da vida feminina. Há 14 anos, agressões físicas, ameaças e violência psicológica contra mulheres passaram a ser tratadas com mais rigor pelas autoridades brasileiras. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006 para dar segurança às vítimas e tirar do agressor a sensação de impunidade. Apesar disso, os números da violência contra a mulher no Brasil ainda chamam a atenção. Segundo o balanço do Anuário de Segurança Pública, durante a pandemia da Covid-19, houve aumento de quase 4% nas ligações feitas à Polícia Militar para denunciar as agressões. Foram 147 mil chamados. Para facilitar as denúncias, o Centro de Estudos de Direito e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça do Estado lançaram um aplicativo Maria da Penha Virtual. Por ele, as vítimas de ameaça e agressão podem enviar relatos de violência doméstica pela internet. É importantíssimo para que as pessoas vejam, para que o judiciário todo veja que dentro de uma faculdade de direito também se cria tecnologia, também se cria inovação. As vítimas vão poder pedir pelo computador ou pelo celular medidas protetivas de urgência ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da capital carioca. Basta acessar o link do aplicativo, a página do tribunal, as redes sociais ou mensagem de WhatsApp e e-mail. As informações são encaminhadas diretamente a uma juíza especializada. Mas a gente sabe que a mulher vítima de violência doméstica já vive uma situação de pandemia silenciosa
há muito mais tempo. Então essa dificuldade de acessar o judiciário, acessar a delegacia, ela já existia e agora durante a pandemia se agravou. Então a gente pensa realmente em uma tecnologia jurídica que permita essa aproximação entre a justiça e a vítima, entre a delegacia e a vítima. Então a gente quer realmente facilitar essa proteção, agilizar o que deve ser agilizado. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com a juíza Caterine Jataí, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Muito bem-vinda ao Jornal da Justiça, doutora. Obrigada, boa tarde. Para começar, levar a denúncia de violência doméstica para um computador, para um simples toque na tela, é muito importante para que essas mulheres se sintam mais seguras. Como é que o TJ do Rio de Janeiro tem pensado nessa maneira, de agir com as vítimas, de dar uma resposta imediata a essas vítimas? Bem, o Brasil, ele é um país que já tem um grande índice de violência doméstica. Com a pandemia, a situação ficou muito mais agravada. E a casa é o local em que ocorre a maior parte das agressões. Com a pandemia, todas as pessoas dentro de casa, a situação ficou muito agravada. E o que aconteceu foi que diminuíram os números de registros de ocorrência, de acessos ao judiciário, e, por outro lado, o número de casos mais graves aumentou, aumentou o número de feminicídios. Então, nesse contexto, a própria justiça teve que se reinventar e criar formas acessíveis para que a mulher vítima de violência doméstica possa acessar a justiça e obter as medidas protetivas. Essa parceria com Maria da Penha Virtual, ela foi muito importante, tanto para as mulheres quanto para o judiciário, porque elas trazem a tecnologia a nosso favor. Elas trazem a tecnologia para dentro do judiciário, nós estamos utilizando meios ágeis, rápidos e seguros de acesso. Quando a gente fala de facilidade de acesso, como isso facilita, por exemplo, a vida da juíza especializada que vai analisar por exemplo, um pedido de medida protetiva? Vai ser mais rápido? Como é que vai ser esse facilitador, Bem, é um acesso direto da vítima com o judiciário. E isso traz, naturalmente, uma rapidez muito maior. A mulher vai fazer ali, vai descrever, vai dar os seus dados pessoais, os dados do agressor, vai descrever a agressão sofrida, anexar fotos, anexar documentos e requerer a medida protetiva. Isso gera um requerimento de medida protetiva que vai direto para um juizado especializado em violência doméstica. Esse acesso rápido é muito importante, porque em casos de violência contra a mulher, a celeridade na concessão da medida pode fazer diferença entre viver e morrer. Então, assim, o acesso à justiça, e principalmente no momento de pandemia, de forma rápida e segura, é muito importante. E o interessante do aplicativo, assim, eu acho que um dos pontos mais importantes é que também, com a pandemia, aumentou o controle do agressor sobre a mulher. E esse aplicativo, web aplicativo desenvolvido pelo UFRJ, ele não deixa rastros. A mulher pode ir no histórico e apagar o histórico de acesso ao aplicativo. Então, ele garante uma maior segurança à mulher que está requerendo a medida protetiva. Quais são as medidas protetivas de urgência hoje disponíveis para amparar essa mulher, doutora? Olha, as medidas protetivas mais comuns são o afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação, ele tem que ficar a uma determinada distância, contato, qualquer meio de comunicação, busca e apreensão de bens, às vezes de filho, enfim, são diversas medidas que vão garantir uma maior segurança física e psíquica da mulher. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em parceria com a UFRJ, tem feito esse processo para acessar o Maria da Penha Virtual para a capital carioca, para o município do Rio de Janeiro, Há alguma previsão para se estender o atendimento para todo o estado? Vocês pensam nisso, dar esse acesso a oportunidade a outras mulheres também ter esse acesso facilitado? Com certeza, isso está nos planos. Ele começou agora, no final de novembro,
Começa nos 7 juizados aqui da capital do Rio de Janeiro, mas a tendência e os planos é que seja expandido para todo o estado. Mas a gente começa pequeno para colher e fazer os ajustes que forem necessários, porque também é uma tecnologia muito nova, e com certeza vão ser necessários ajustes aí em relação à documentação, à distribuição, até a intimação da vítima, que seria realmente fundamental para garantir tanto a segurança do judiciário no deferimento da medida, quanto a segurança da vítima ali que está recebendo a medida. Então, começa na capital, mas a previsão é de que seja estendido para todo o estado. Doutora, muito obrigada por todas as informações. Parabéns à iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é tão importante para nós mulheres. Obrigada. É muito importante essa divulgação de hoje. Eu agradeço muito a oportunidade, porque precisamos divulgar cada vez mais o aplicativo para que mais mulheres possam usar esse instrumento poderoso de proteção. Ótimo. Tchau. Veja a seguir, os prazos do calendário eleitoral terminam hoje. Os detalhes no próximo bloco. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo-se de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico brasileiro. Eleições municipais 2020. Mesários e candidatos devem ficar atentos aos prazos do calendário eleitoral que terminam hoje. De acordo com o calendário eleitoral, alguns prazos acabam hoje, 30 dias após o primeiro turno das eleições 2020. É o último dia para o mesário que faltou à votação de 15 de novembro apresentar a justificativa ao juiz eleitoral. A justificativa deve ser encaminhada via atendimento virtual na página do cartório eleitoral. O mesário que não justificar estará sujeito ao pagamento de multa. Também é o último dia para que candidatos e partidos entreguem a prestação de contas. Os candidatos eleitos têm até o próximo dia 18 para serem diplomados, desde que tenham prestado contas à Justiça Eleitoral. Só lembrando que no próximo domingo, dia 20, ainda tem o segundo turno das eleições em Macapá. E por lá, os prazos são diferentes. A Escola Judiciária Eleitoral vai realizar amanhã, às 3 horas da tarde, mais uma edição do projeto Debates. O tema desta vez é Competências Penais na Justiça Eleitoral. O webinário vai ser transmitido pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. As inscrições podem ser feitas na página eadeg.tse.jus.br. Nesta terça-feira acontece a última sessão do ano do Conselho Nacional de Justiça. Durante a manhã foi aprovada uma resolução que busca aumentar a participação das mulheres nas bancas de concurso para a magistratura. Na última sessão plenária de 2020, o Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade o ato normativo que unifica a adequação dos tribunais à Lei Geral de Proteção de Dados. As regras foram definidas após várias discussões de um grupo do CNJ criado pelo presidente, ministro Luiz Fux. O plenário também aprovou por unanimidade uma resolução que determina que os tribunais devem indicar de forma igualitária de gênero os membros de bancas examinadoras para os concursos da magistratura. A intenção é aumentar a participação feminina, já que as mulheres representam apenas 20% da composição das bancas examinadoras dos certames realizados nos últimos 10 anos. A luta que vem sendo empreendida é uma luta séria, é uma luta que tem fundamento. E aqui no Conselho nós conseguimos criar um binômio estigmatizante, mas ao mesmo tempo que ele representa a realidade, que é o racismo estrutural e o machismo estrutural. Quer dizer, isso efetivamente há no Brasil, é só constatar que as mulheres passam nos concursos, os concursos são compostos, as bancas, em grande maioria, por homens. A sessão do Conselho Nacional de Justiça continua agora à tarde.
O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.